Boa noite, esse é o Conexão NB aqui na Record News e como hoje é terça-feira é meu dia de trazer convidados para um bate-papo e o assunto hoje é um assunto bem interessante e bem empolgante, palpitante. Mulher eleitora. Eu estou na presença de duas advogadas, Sandra Spaltz Graneman. Acertei? Isso. Ótimo. E Rejane Sanches. A Rejane Sanches é a primeira vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária. E eu vou conversar com elas em relação exatamente a um dado que nós recebemos no decorrer da semana passada, confirmando que o maior número de eleitores no Brasil é de mulheres, 53%. E eu começo com a Sandra. Que responsabilidade. Bastante grande, né? Nós somos a maior parte do eleitorado e, em contrapartida, nós não temos uma representação proporcional a isso, né? 53% hoje em dia são quase 150 milhões de eleitores no Brasil, né? E a nossa representatividade está em torno de 15, talvez 20 em alguns estados. Então, realmente, há um trabalho muito grande ainda para se fazer para conscientizar a mulher que ela tem que estar na política, que ela tem que vir para a política, que ela tem que se sentir parte disso. E que pessoas boas, pessoas corretas, pessoas honestas têm que vir fazer parte. Afinal de contas, nós estamos falando de políticas públicas, de interesse coletivo, né, de ações empresariais, empregos. É uma leva de ações e de trabalhos e de projetos que podem ser desenvolvidos se você estiver dentro da política. E se você escolhe mal, se você vota mal, ou se você não valoriza e não conhece os projetos, como que isso vai poder se realizar, né, se efetivar? Então, é uma grande responsabilidade. Pois então, Rejane, daí eu queria saber o seguinte, a mulher vota diferente do homem? Há muita diferença do voto da mulher com o voto do homem? A gente poderia dizer que há essa diferença? Eu não acredito nisso. Eu penso que a diferença está entre as camadas sociais, entre a formação das pessoas, mas isso independe do gênero. Porém, a gente tem aqui, aqui aproveitando a fala da doutora Sandra, a gente tem que pensar que as mulheres elas não foram criadas ou ainda não são criadas, não são formadas para se envolverem com a política, para discutirem política, para discutirem nas suas rodas sociais a questão política. Então, talvez por conta disso, aparentemente estejam desinteressadas ou votem diferente dos homens. Mas, a grosso modo, a gente, pensando aí no retrospecto, eu não sou uma analista política, mas sou uma estudiosa e gosto, a gente não consegue, eu não vejo que a gente faz essa diferenciação entre gêneros, mas sim entre perspectivas sociais, entre formação, né? Mas pensar que as mulheres, elas não são instruídas, não são formadas e não são estimuladas a tratarem nos seus espaços, né, nos seus convívios sobre política, sobre essa pauta, né, sobre aquilo que interessa, é um fator que as diferencia, mas eu penso, assim, na autonomia do voto, vamos pensar assim. Né? Porque muitas vezes podem ser induzidas, vamos pensar... É o que acontecia muito anos atrás. Exato. A mulher votava acompanhada do marido. Veja que há cerca de aproximadamente 60 anos, a mulher ainda dependia do homem no CPF, no Brasil. 60 anos apenas. É muito pouco tempo, né? É pouquíssimo tempo. A mulher não tinha direito ao CPF, né? Então, assim, pensar que ela não tinha direito ao CPF é imaginar que direito a voto não se tinha, ela também não tinha, né? Ela lutou para ter esse direito, a mulher teve que lutar para ter o direito a votar. Nós festejamos agora, em fevereiro, 90 anos do voto feminino no Brasil. Né? Uma democracia que é absolutamente nova e recente, o voto da mulher, então, é mais recente ainda. Então, há essa carência social, me parece. E até, se me permite, né, essa questão do voto feminino, ela começou de uma forma muito arbitrária, se nós formos pensar, porque a mulher só podia votar se ela fosse alfabetizada. Isso em 1932, que foi quando ele foi incutido na Constituição. E ainda, se ela tivesse condições financeiras
se ela se bancasse ou se o marido autorizasse, Exato. que para nós no direito é chamado de outorga, né? Autorização marital. Então, se nós fizermos um retrospecto lá na década de 30, de 40, quantas mulheres tinham independência financeira? Quantas eram alfabetizadas? Né? Raríssimas. Então, sim, naquela época a mulher era conduzida a casar. Exato. Sabe, a um bom casamento e de repente ela não tinha uma independência financeira. Não tinha, e não tinha meios para exercer. Ou seja, uma medida para não colocar a mulher na votação. E infelizmente esse pensar ainda resiste, em pleno século XXI ainda resiste. Nós sabemos disso, nós não podemos colocar em uma cortina de fumaça, né, sobre essa temática, ainda resiste. Embora sejamos maioria da população, embora a força de trabalho, especialmente no empreendedorismo, se é que eu posso tratar um pouco mais sobre esse tema, especialmente Santa Catarina, é especialmente forte, né, em relação às mulheres. E que são aí, hoje, representam aproximadamente 45% daquelas que são as responsáveis pela gestão das suas famílias, né? A autonomia financeira das famílias, como as mães solo, por exemplo. Né? Então, assim, é uma fatia representativa do mercado, né? Mas que ainda, de uma certa forma, ainda é fragilizada socialmente, porque tem uma boa parte da sociedade que continua resistindo a esse papel de independência. Embora a sociedade também exija que ela vá cumprir esse papel social até de poder cuidar da sua própria família, porque, como eu disse, esses exemplos das mães solos, que são aquelas que precisam cuidar das suas famílias e manter integralmente financeiramente as suas famílias, né? É um contrassenso. É uma dicotomia. Agora, as senhoras são advogadas. A OAB, pela primeira vez, tem uma mulher no comando. Também no jornalismo, há mais mulheres atuando do que homens, como na advocacia ou no direito. Agora, eu pergunto o seguinte, mulher não vota em mulher? Mulher não votava em mulher. Né? Uma grande parte dos estudos mostram que a mulher tem uma resistência muito grande a votar em mulher, mas isso está mudando. Né? Já conversamos muito nessa trajetória no direito eleitoral e na atividade política com mulheres, e a restrição sempre era muito maior. Hoje em dia, as mulheres conseguem se ver nas candidatas. Elas conseguem se ver naquela mulher que está à frente de uma campanha, né, se colocando porque ela é mulher, ela é mãe, ela é empresária e ainda assim ela pensa no bem comum. Então, ainda tem essa resistência. Se nós formos colocar numa balança iguais condições entre homem e mulher, com certeza o homem vai ter uma preferência no voto. Historicamente, é uma situação geracional, é uma cultura que vem, que nós já estamos tentando mudar, mas ainda tem, né, essa preferência pelo homem, mas está mudando. E muda a partir do momento que a mulher se identifica. Né? A partir do momento que eu me identifico com aquela mulher, que eu me identifico com a Rejane aqui, pelo que ela fala, que a Rejane se identifica comigo, vamos juntos. O que eu penso e o que eu vejo pelos estudos é que há muito tempo, quando começou, eram candidaturas ou eram pessoas que iam para as eleições de uma forma muito despreparadas, né? Iam realmente para tentar, às vezes tinham um vínculo familiar. Mas isso tanto feminino como masculino. Quanto masculino. Até hoje. Mas hoje a gente vê que o projeto está melhor. Pelo menos tentando melhorar. O projeto está melhor. Então, aí você consegue fazer com que as pessoas se identifiquem. Agora, a sua experiência, que já teve experiência como candidata, né? Candidata Também. a vereadora em 2012. A sua experiência constatou que o universo político é um universo machista? Extremamente machista. Extremamente machista, e é uma reclamação não só da minha época, mas de antes e de agora, atualmente. Né? Os partidos, as associações, os órgãos de classe são extremamente machistas. Né? Uma opinião de uma mulher não tem a mesma seriedade que uma opinião de um homem, infelizmente. Por mais que ela tenha toda a capacidade técnica para isso, é extremamente machista. E se me permite, doutora Sandra, assim, não basta a mulher sentir-se
desejosa em participar da política ou ocupar. Ela precisa ser estimulada, precisa ser preparada para tal. Né? Porque é um ambiente extremamente machista. Eu também faço parte de política institucional de ordem, então é um ambiente machista, é um ambiente em que nós somos muito mais cobradas. Então, se você faz uma fala mais firme, uma fala mais assertiva, num tom mais, talvez um pouco mais ríspido, ou não faz aquele jeito mais doce, você assume... Você recebe adjetivos do tipo histérica, agressiva, descompensada, louca, né? Ou seja, essa postura feminina, né, a nossa figura é sempre relativizada ou é sempre questionada. Essa competência, ela sempre vai ser questionada em razão de um estereótipo, porque a sociedade reconhece, enquanto estereótipo feminino, uma dona de casa, né, que é mãe, que é do lar, que resolve cuidar dos filhos, que lava, passa, que cuida de todo o ambiente familiar para que homens sejam bem-sucedidos, como Paulo Alceu, por exemplo, esteja aqui conduzindo esse programa e tem aí uma trajetória de sucesso. Isso é que a sociedade espera. E está tudo certo. Essas mulheres que resolvem ocupar esses papéis, está tudo certo, eu tenho maior respeito e tenho muita admiração, inclusive, porque cansa, não é, doutora Sandra? Esse nosso caminhar cansa muito, né? Por outro lado, aquelas que resolvem, como a doutora Sandra, como eu, tantas outras, né, seguirmos caminhos da política institucional, política de associações e política partidária, tem um enfrentamento como esse, do machismo, né? Como, por exemplo, a gente está numa reunião e depois sai para jantar, as mulheres geralmente vão para casa, as mulheres elas não estendem, porque ou ficam talvez um pouco não tão bem vistas, ou porque tem afazeres domésticos, ou cuidado com os filhos, ou a responsabilidade, ou a própria culpa de voltar para casa, para cuidar da casa, cuidar dos filhos, ou aquele papel, né, que já estereotipado para as mulheres, né? Enquanto, no geral, os homens tranquilo, eles vão jantar, eles vão conversar, eles vão estender as conversas que são feitas, talvez no ambiente público, num ambiente mais privado, até para poder fazer alguma conversa, enfim, alguma negociação, ajuste que precisa ser feito, né? Mas eu acho que também eu fico observando isso. Eu acho que as mulheres têm muito mais tarefas que os homens. Por quê? E eu acho que os homens não suportariam essas tarefas. Mas por quê? Não, eu acredito, porque ela tem uma visão de lar, não de levar dinheiro, ela tem uma visão de lar de proteger o lar. Então há um diferencial nisso. Eu acho que eu visualizo assim a mulher com mais tarefas, com mais responsabilidades, com mais cuidados. Acabaste de revelar eu não vou, não, a gente volta para casa, a gente tem que cuidar, a gente tem que manter um status de relação. É porque a sociedade cobra tanto, Paulo, que a gente tem discutido, tem sido muito debatido atualmente a questão do trabalho invisível, que é o trabalho efetivamente da mulher, que é o trabalho doméstico, que não é remunerado, né? E que seria a terceira jornada ou a primeira jornada. E que, por vezes, é destinado à mulher... A grande jornada, que é destinado à mulher, mas por uma questão cultural. Convencionou-se por questões de poder, numa sociedade patriarcal, onde sempre se teve a figura masculina nos âmbitos aí de direção de poder, gerenciando as decisões, especialmente nos espaços políticos, que é onde as questões são transformadas, são modificadas, e convencionou-se dessa forma, e assim, desde que mundo é mundo... Né? As décadas vão passando e nós continuamos assim. Mas hoje existem grandes discussões, grandes debates a respeito do trabalho invisível da mulher, que merece ser remunerado e que não é. E nessa visão mais ampla da mulher, e nessa participação mais ampla da mulher, ela não tem uma formação mais exigente na hora de votar? Eu acho que... seria mais necessário esse olhar. Né? Não vejo muito como isso acontecendo ainda, mas é necessário, porque quando nós vamos cumprir essas nossas obrigações, nós temos esse olhar exigente, esse olhar mais delicado, esse olhar que abrange mais, né? Nós não vemos simplesmente uma situação hipoteticamente ali naquele ponto. Nós vemos
o entorno, né? Então, deveríamos cuidar mais na escolha. Mas eu não vejo isso dessa forma hoje em dia ainda. Doutora Sandra, se me permite, aí já fazendo um gancho com a primeira pergunta que o Paulo lhe fez a respeito se a mulher vota diferente ou não, e aí pensando também se mulher vota em mulher, eu penso que ainda somos muito rigorosas com as figuras femininas. Mas não que isso seja culpa nossa ou que estejamos contra as nossas pares, mas é porque somos levadas nosso padrão é muito alto. O nosso padrão é alto porque assim nós somos criadas e formadas. Então, exigir da figura feminina. Exato, da candidata. Então, veja, inclusive o próprio LinkedIn tem uma pesquisa que mostra isso, né? Um homem, quando se candidata a uma vaga, a um posto de trabalho, ele, se tiver com 60%, 50% das habilidades preenchidas, ele vai feliz da vida, vai lá, faz a entrevista e se acha o melhor. A mulher, se não tiver pelo menos 90%, 95% das habilidades preenchidas, ela se quer se candidata. Quando vai com esse índice alto, né? Então, há uma cobrança, há uma exigência muito grande da mulher, que me parece que isso também a gente transcende e acaba indo para esses espaços. Então, a gente é rigorosa com as mulheres que nos representam, eu penso. Ou seja, na hora de escolher, vai debulhar muito mais a candidata do que o candidato. E por vezes, infelizmente, porque assim somos todos treinados, somos todos ensinados, isso é uma opinião pessoal minha, né? Mas também calcada em estudos, muito em razão dos estereótipos. Então, a gente acaba, por vezes, esquecendo do conteúdo e prestamos mais atenção nos detalhes do estereótipo. Então, se está no peso padrão, se não está, se é branca, se é preta, se é rica, se é pobre, se fala bem, se não fala bem. Isso a mulher vendo a candidata? Eu penso que a sociedade como um todo. Eu também acho que é um todo, Isso mas a mulher todo. é mais rígida nisso. Não, aí não. Mas quando eu trouxe essa questão da mulher, e já fazendo um gancho com o questionamento que você trouxe, porque eu penso que isso é uma questão nossa com as candidatas mulheres, e que as mulheres, por vezes, ainda têm essa resistência, ou muitas são mais rigorosas, mas isso não é só das mulheres. Isso dos homens e das mulheres quando tem uma candidatura feminina. Né? Geralmente se é muito mais rigoroso com a figura das mulheres que são candidatas do que com as figuras masculinas. A gente não tem esse mesmo rigor. Né? Desculpa, mas assim, a gente já teve palhaços se candidatando. A gente tem palhaço, e não é nem na eleição municipal, eleição estadual, eleição federal. A gente teve candidatos, aliás, se elegendo, melhor dizendo, que foram eleitos palhaços. Será que uma mulher, né, com todo respeito aos palhaços, né, que são nobres, artistas, né? Uma nobre profissão, mas será que uma mulher se dispusesse com retrospecto de trabalho de uma palhaça de circo, por exemplo, se elegeria? Acho pouco provável. Penso ser pouco provável. Porque a mulher exigiria mais. O homem e a mulher, a sociedade exigiria muito mais essa mulher que se coloca nesse papel. E é cultural, né? Sempre a cultura e a educação que a mulher teve, né? De estar perfeita, de ser perfeita, de cuidar do lar, de cuidar de todo o nicho que a envolve. Né? Agora temos o seguinte, nós estamos numa eleição. Nós estamos num período eleitoral e um período eleitoral bem delicado e de extremos, onde tem uma mulher participando. Uma mulher. Apenas. Apenas uma mulher. E tanto na formação de chapas, eu não estou agora, a minha memória não está me ajudando, mas eu acredito que não tenha nenhuma vice até agora definida, que eu lembre ou que não. se destaque. Eu sei que tem a Simone Tebet, que é a candidata dita terceira via. Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breve intervalo e depois eu vou entrar nesse assunto bem espinhoso, que é a eleição presidencial, eleição para o governo do Estado. Rapidinho, a gente vai fazer um intervalo, nós estamos aqui discutindo o voto da mulher. Até lá.
Este é o Conexão ND aqui na Record News e hoje nós estamos falando sobre o voto da mulher. E eu estou com duas advogadas, a doutora Sandra e a doutora Rejane. E eu já começo perguntando o seguinte: nós temos uma eleição, eu vou lá para o Planalto, vou para Brasília, de um lado a extrema esquerda, do outro lado a extrema direita, no centro eu não sei quem é que está se acomodando, mas em todo caso se sobressaem o candidato, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Pela primeira vez nós estamos tendo uma eleição com um que foi presidente e um que é presidente. E o que vai contar mais, é isso que eu gostaria de perguntar para as senhoras. Em 2018, contou mais o voto da indignação e da mudança respaldado por tudo que foi levantado pela Lava Jato. 2022 agora, nós temos ainda esse fantasma da corrupção, mas nós temos o prato de comida. O prato de comida que está faltando na mesa de 4 brasileiros, 1 não tem comida. Então isso é uma situação bem delicada e muito indigna. A mulher vê mais no campo da corrupção ou mais no campo do prato de comida? Eu começo com a senhora. Eu penso que, como a doutora Rejane falou no bloco anterior, tem muito da questão social, da questão cultural, né? Dependendo da classe social que você está, realmente pesa muito ter o feijão e o arroz no prato, né? E aí eu trago a experiência da política da assistência social, quando assim trabalhei na secretaria, em que diziam para mim assim: para de defender o Bolsa Família, Sandra. Bolsa Família, para de defender. Aí eu dizia assim: mas prefeito, o senhor pensa bem que no município onde eu trabalhava, são 15 milhões de reais que são depositados na farmácia do bairro, na mercearia do bairro. Movimento a economia. Movimento a economia. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar defendendo na época, né? E, ao mesmo tempo, tentar fazer com que essas pessoas saiam dessa situação de ostracismo e vamos fazer projetos, vamos fazer com que eles empreendam, né? Que eles realmente busquem, né? E, então, o que eu vejo na mulher nesse sentido, que dependendo da carga, dependendo da categoria onde elas estão, da classe onde elas estão, essa questão da corrupção tem mais ou menos importância. E isso vai interferir no voto? Vai interferir, perfeitamente. Porque se eu tenho feijão e arroz no meu prato, se estão roubando lá em Brasília, eu tenho feijão e arroz aqui no meu prato, infelizmente. Doutora Sandra, eu concordo e penso que, bom, na minha opinião, a questão da corrupção, ela não é privilégio ou melhor, não está em detrimento de um partido A ou partido B. Infelizmente, está todo mundo envolvido. É um mal que assola uma sociedade inteira, né? Isso está embutida na nossa cultura, na nossa... Menor intensidade ou maior intensidade, mas está contaminando a todos. Nós temos aqueles que fizeram horrores na Petrobras, mas nós temos quem fura fila, né? Quem consegue as coisas, obtém favores, né? Tráfico de influência, né? Passa na frente de filas em hospitais, né? Enquanto outros estão morrendo e aí por diante. Então eu penso que é um estado de coisas e que a sociedade precisa mudar nesse sentido. E aí eu concordo com a doutora Sandra que esses ingredientes que serão exaltados, certamente ressaltados por candidato A, candidato B e candidato C, né? Eles vão fazer uma diferença exatamente no perfil do eleitor. Concordo com a doutora Sandra, né? Pensando nas mulheres, aí no universo do empreendedorismo feminino também, que é aquilo que me traz aqui... E ela mexe na economia, a mulher. A mulher tem essa visão hoje. Exato. Muito mais forte, né? Exato. Mas eu penso que, assim, é importante também que essas mulheres de uma classe, uma camada social, talvez um pouco melhorada, ou até as mulheres de uma classe social menos abastada e que dependem de creche, dependem de mobilidade urbana, dependem de escola, dependem do Bolsa Família e outros itens de sobrevivência, também vão repensar sobre isso, em detrimento da corrupção, né? Porque você tem um filho, você tem uma boca para sustentar, você tem um filho e você tem um negócio para tocar.
né? Então, a questão dos impostos me parece que é de extrema relevância, né? Então, esse estado de coisas que nós temos hoje, a economia, embora algumas opiniões sejam contrárias, né? A gente sabe que a gente tem uma economia que está absolutamente fragilizada, que aqui eu não quero né, polemizar. Tem, é claro, a gente tem um retrospecto aí violento dessa pandemia que assolou, ainda assola, continua assolando, né? Todos os negócios, o mundo como um todo. Né? Então, todos somos vítimas, a economia é vítima, mas existe também ingerência, existe gerência, existe um universo de questões que influíram, que tem influído para esse estado de coisas, e como você muito bem mencionou, aquele retrato que a gente tem de pior da nossa sociedade, que é uma pessoa morrendo ou passando fome sem ter o que comer no universo de 5. É um dado mais que estarrecedor. Há mais de 20 anos nós não tínhamos essa situação no nosso país, né, Paulo? E isso realmente é assustador. Em segurança alimentar, nós chegamos a um limite grave. Porque as pessoas que estão em segurança alimentar, elas vão fazer o quê? Elas vão roubar, elas vão matar. E vocês sabem, se me permitem também, eu tive a oportunidade de fazer um programa aqui sobre insegurança alimentar e me chamou a atenção uma colocação que me foi feita. As famílias que estão, de repente, trocando de alimentos, a carne está cara, eu vou para o frango, eu vou passar para esse tipo de alimento porque esse aqui encareceu, esse aqui não vai ter mais, mas daí a gente bota esse aqui na mesa. Isso também é insegurança alimentar. Sim, claro. Sim. Isso está incluído na insegurança, porque a gente pensa no não ter nada. Mas não o fato também de reduzir, você está entrando num processo, daí alcançam 33 milhões de brasileiros. Você tira conforto, você tira estabilidade, você tira segurança, porque isso também pode gerar doença. Sim, exato. Né? Então, assim, nesse mundo que a gente vive hoje, que você teve um vírus potente, esse vírus se fortalece, aí vem o governo, dá a vacina. Ainda hoje eu conversava com meu pai, mas olha, tem que cuidar porque tomou as 4 doses, mas continua usando máscara, porque o vírus já mutou, está mais forte, a gente está na rua. Quer dizer, e aí se a gente pensar nessas populações mais vulneráveis, né, que inclusive não estão comendo ou estão com uma alimentação deficitária, isso é muito pior, porque daí tudo que é doença se propaga de um modo mais violento, né? Quer dizer, aí falta saneamento, né? Falta estrutura, né? Falta tudo, né? Falta tudo. Daí nesse cenário todo que a gente está vivendo, eu fico me indagando porque quem vai definir de repente essa eleição são as senhoras. As mulheres, 53% do eleitorado. E nesse cenário todo, aonde é que ela vai focar? Aonde é que, de repente, claro que tem as camadas sociais, cada um tem uma visão, cada um tem isso aí também é no voto do homem, né? Mas a mulher com a sensibilidade dela, o que ela vai tocar mais, o que vai ser mais perceptível para ela e vai influenciar na hora da escolha? Eu penso, como a doutora Regiane falou, que fatores preponderantes nessa decisão vão ser realmente a escola, a saúde, o posto de saúde, né, a qualidade do transporte, a logística, a infraestrutura. Essas situações que afetam diariamente e diuturnamente a mulher. Né? Ainda as questões com relação à parte empresarial, né? Os incentivos, o olhar diferenciado para o empreendedorismo. Né? A mulher tem essa capacidade de ver isso. E eu percebo que, como está mudando, como a sociedade ela é mutante, ela está evoluindo, se esse candidato, se essa pessoa que vier apresentar as suas propostas, conseguir chegar a demonstrar para o eleitorado, principalmente pelo que eu penso pelo eleitorado feminino, que as ações deles visam a atender o dia a dia e de forma correta, de forma mais objetiva,
E não mais como aquilo que, eu prometo fazer isso e aquele outro, né? A gente não está mais nessa fase, né? As pessoas gostam de ouvir, você vai fazer isso e de que forma você vai fazer. Planejar, né? Nós falávamos aqui, hoje em dia uma eleição é um projeto que pode dar certo. E para você ter um projeto que seja eficiente, que aconteça, que é uma eleição vencedora, você tem que dizer aonde que está o teu plano, com o que você vai aplicar, aonde que você vai atingir, né? E a mulher vê a rede social diferente do homem? Eu contribuiria com a fala da doutora Sandra, falando da pauta de costumes. A pauta de porque costumes... eu coloquei a rede social agora porque ela vai ter uma influência muito grande. E aí, por isso que eu trago a questão da pauta de costumes. Para mim, a pauta de costumes é extremamente cara, para mim, Rejane, pessoalmente. Entre as mulheres onde eu transito também são, mas no geral também são. E aí a rede social ela vem com força nisso. Quando eu falo de pauta de costumes é que a gente, e aí atrelado a questão especialmente da violência doméstica e familiar, que o Brasil tem os índices mais alarmantes do mundo. Em Santa Catarina, vergonhosamente. Especialmente, né, e a questão de exploração de meninas também, né? E todo esse machismo que não adianta a gente fazer vistas grossas, porque ele está presente no dia a dia, nos pequenos gestos, muitas vezes, na tomada da palavra, no interrompimento de quando a gente está falando e assim por diante, né? Enfim, essa pauta de costumes me parece também que será importante. Então, aquele candidato, aquela candidata que melhor conseguir trabalhar essa pauta também vai ter um ganho importante com o potencial do eleitorado feminino. E digo mais também, observar as lideranças femininas. Veja que ontem, Paulo, tomou posse na Associação Comercial Industrial de Joinville a primeira mulher em mais 100 anos de história, Maria Regina Loyola Rodrigues Alves, que é esposa, inclusive, do atual presidente da FACISC, doutor Sérgio Rodrigues Alves, né? Mais 100 anos de história, a primeira vez que a gente tem uma mulher como presidente da maior associação comercial industrial de Santa Catarina. A esposa do Sérgio assumiu, a esposa, né? Ontem à noite. Olha que uma posse maravilha. Muito festejada, né? E nós temos algumas outras mulheres, nós temos Irene Sá, que é presidente em Xanxerê, né, também, que é uma potência de empreendedorismo de mulher, e outras mulheres aí pelo estado, né? Mas quando eu falo sobre isso, essas mulheres também que estão nessas lideranças, nesses espaços, na sociedade, nas suas comunidades. A gente poderia pensar que numa comunidade, por exemplo, uma comunidade, né, menos abastada, né, não uma associação comercial, industrial, mas uma comunidade também, essas mulheres que têm esse destaque também me parece que terão aí um fator de persuasão ou de influência nas mulheres que estão no seu meio também, porque as mulheres têm feito esse exercício de ouvir outras mulheres, a gente tem percebido esses movimentos, né, de mais essa escuta. E as redes sociais aí têm, me parece, essa influência positiva ou negativa, se for usada de um modo equivocado, nesse sentido. E aí que vem a pauta de costumes e um problema que é uma endemia, né, para não dizer uma pandemia, que é a questão da violência de gênero. Que infelizmente aí a violência doméstica, a violência política contra mulheres, né? Que aí é um desafio, né, doutora Sandra, para quem se candidata ou para quem é mulher está na política, que é um grande desafio. Quando falou em pauta de costumes, eu ia ser extremamente indelicado com uma pergunta que eu ia fazer. Indelicado não, porque eu ia deixar vocês num cheque. Porque nós temos um candidato com um conservadorismo meio exacerbado e temos um outro num liberalismo também exacerbado. Então, até que ponto, qual é a tendência? Claro que tem pessoas que seguem essa linha ideológica, tem outras que seguem aquela. Mas nós temos quem decide a eleição. Quem decide a eleição fica nos 40% do eleitorado. E esses 40% estão indecisos. E desses 40%, a grande maioria é mulher. E até que ponto é o conservadorismo exacerbado ou o liberalismo exacerbado que elas vão? Eu acredito, doutora Sandra, que esteja muito relacionado, como a gente trouxe essas questões aí do dia a dia mesmo, de colocar comida na mesa, né, de sustentar o seu negócio, mas também relacionada, pensando nesse apelo midiático das redes sociais, muito relacionado à pauta de costumes.
né? Então, talvez o fator decisivo, não sei, eu não sou estrategista de campanha marqueteira, mas eu penso que esse cuidado e também pensando, analisando o retrospecto desses candidatos em relação a essas pautas seja importante, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Ora, se você não tem respeito com a figura feminina num ambiente social, imagina se você vai ter respeito quando um projeto de lei for pautado que vá beneficiar o eleitorado feminino ou as mulheres, né? Será que ele vai votar para que aquela creche seja alocada, seja construída em detrimento, por exemplo, sei lá, de um outro espaço público que talvez para o homem não faça tanta diferença, ou a questão do próprio saneamento, ou alguma coisa nesse sentido? Então, eu penso que eu, pelo menos, e nos ambientes que transito, e penso que se trabalha a pauta nessa perspectiva, se ganha muito esse eleitorado, sabe? Não sei, uma opinião minha pessoal. Não deixa de ser diferente o ambiente onde a gente transita. Também são na análise das propostas. Eu acho que como a gente vai ter aí um período de propagandas e de exposições de propostas de governo, né? Essa fase, esses indecisos, né? Esses indecisos, eles vão pelas propostas. Acredito que aquele que conseguir, né, ser sensível, né, ser sensível às demandas, não só populistas, né, mas sensível à demanda do interesse público mesmo. Da pauta de costumes que a gente estava sendo interesse colocando. Público, assim, o que vai ser bom para a nossa família, para o nosso mercado, para a nossa economia. Para os nossos filhos. Para os nossos filhos, para o nosso dia a dia. Eu acho que nós temos aí um período para ouvir bastante essas propostas, esses planos de governo. E formar uma opinião. E formar uma opinião, e ouvir muito. E como você mesmo falou, Paulo, vamos para o retrospecto de cada um deles. E pensar, Paulo, desculpa, só para complementar também, pensar que geralmente, se a gente pensar nesses eleitores que, por exemplo, são aqueles que são ditos as minorias, por exemplo, né? Hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, né? São as mães, geralmente, que defendem ou protegem esses filhos, vamos pensar assim, né? Então, essa pauta de costumes, ela é forte. E quem está em rede social fazendo movimento e exigindo esses direitos são essas pessoas, que têm os mesmos direitos de qualquer outras, porque pagam impostos, porque são obrigadas a votar e merecem também esse respeito do Estado. Então, se a gente pensar, fazendo essa análise, que talvez as mulheres estejam mais afetuosas também a essa camada da população, também é importante ter esse cuidado de fazer essa comunicação com esse público. Vocês viram, eu tive a honra de ter a presença de duas advogadas, a doutora Sandra e a doutora Rejane, e vocês que acompanharam o programa até aqui, vocês perceberam que as mulheres estão muito mais atentas e muito mais exigentes, de repente, em relação ao voto, porque elas respeitam o voto que elas vão digitar na urna em outubro. E é isso que nós temos que colocar na nossa cabecinha na hora de votar, que o voto tem que ser com respeito e com responsabilidade, e não com indignação ou até com omissão. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, deram uma aula aqui. Muito obrigada. Não, ficou extremamente interessante, porque a gente percebeu a forma como vocês veem o voto, a forma como vocês transitam nesse universo e o tipo de exigência que vocês colocam. Acima de tudo, vocês a gente tem que reverenciar, vocês são mulheres e a gente tem que respeitar e muito, porque a mulher tem a aura da mãe, né? Beijo, até terça-feira que vem, obrigado!